Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre os animais mencionados na Bíblia. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Que animal exótico foi trazido para Salomão? Alternativa A. Pavão. Alternativa B. Coelho. Alternativa C. Tigre. Alternativa D. Avestruz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Pavão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. 1 Reis capítulo 10 versículo 22. Pergunta 2. Quantos pares de cada animal limpo entraram na arca? Alternativa A. 2 pares. Alternativa B. 4 pares. Alternativa C. 5 pares. Alternativa D. 7 pares. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 7 pares. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Gênesis capítulo 7 versículo 2. Pergunta 3. Qual animal estava carregando a arca de Deus quando Uzá estendeu a mão e foi ferido? Alternativa A. Boi. Alternativa B. Camelo. Alternativa C. Cavalo. Alternativa D. Jumenta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Boi. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. 2 Samuel capítulo 6 versículo 6. Pergunta 4. Que homens tinham rosto de leão? Alternativa A. Egípcios. Alternativa B. Gaditas. Alternativa C. Sodomitas. Alternativa D. Filisteus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Gaditas. Dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. 1 Crônicas capítulo 12 versículo 8. Pergunta 5. As roupas de João Batista eram feitas com pelos de qual animal? Alternativa A. Leão. Alternativa B. Urso. Alternativa C. Camelo. Alternativa D. Tigre. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Camelo. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3 versículo 4. Pergunta 6. Que monte era tão sagrado que se um animal o tocasse morreria instantaneamente? Alternativa A. Oliveiras. Alternativa B. Ararate. Alternativa C. Horebe. Alternativa D. Sinai. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Sinai. E estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo, estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base, quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas, ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá, somente quando a corneta soar um toque longo eles poderão subir ao monte. Êxodo capítulo 19 versículo 11 ao 13. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixe o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas.
Pergunta 7. Com sangue de qual animal a túnica de José foi tingida pelos seus irmãos? Alternativa A: ovelha. Alternativa B: camelo. Alternativa C: boi. Alternativa D: cabrito. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: cabrito. Tomaram, então, a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Gênesis capítulo 37 versículo 31. Pergunta 8. Quando os camelos usaram colares? Alternativa A: nos dias de Gideão. Alternativa B: nos dias de Salomão. Alternativa C: nos dias de Jó. Alternativa D: nos dias de Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: nos dias de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Juízes capítulo 8 versículo 22 e 26. Pergunta 9. Com que inseto deve aprender o preguiçoso? Alternativa A: formiga. Alternativa B: cupim. Alternativa C: besouro. Alternativa D: cigarra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: formiga. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios capítulo 6 versículo 6. Pergunta 10. Em que animais Sansão colocou fachos incendiados? Alternativa A: em leões. Alternativa B: em cães. Alternativa C: em raposas. Alternativa D: em ursos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: em raposas. E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos, e juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhes um facho entre cada par de caudas, e tendo chegado fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as medas como o trigo ainda em pé as vinhas e os olivais. Juízes capítulo 15 versículo 4 e 5. Pergunta 11. Quais animais foram enviados para atacar o povo que falou de Deus e de Moisés? Alternativa A: escorpiões. Alternativa B: serpentes. Alternativa C: gafanhotos. Alternativa D: aranhas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: serpentes. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Números capítulo 21 versículo 6. Pergunta 12. No livro de Apocalipse, que animal a morte monta? Alternativa A: cavalo branco. Alternativa B: cavalo preto. Alternativa C: cavalo vermelho. Alternativa D: cavalo amarelo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: cavalo amarelo. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse capítulo 6 versículo 8. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 13. Quem comparou uma cidade a uma galinha com seus pintinhos? Alternativa A: Davi. Alternativa B: Paulo. Alternativa C: Jesus. Alternativa D: Isaías. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C. Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Mateus capítulo 23 versículo 37. Pergunta 14. Em que passagem bíblica é mencionado o morcego? Alternativa A. Ezequiel capítulo 34 versículo 21. Alternativa B. Salmo 78 versículo 3. Alternativa C. Levítico capítulo 11 versículo 19. Alternativa D. Provérbios capítulo 23 versículo 12. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Levítico capítulo 11 versículo 19. A cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Pergunta 15. Qual animal foi feito de ouro para a adoração dos israelitas no deserto? Alternativa A. Leão. Alternativa B. Bezerro. Alternativa C. Urso. Alternativa D. Bode. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Bezerro. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo capítulo 32 versículo 3 e 4. Pergunta 16. Que povo ofereceu como oferta 5 ratos de ouro? Alternativa A. Egípcios. Alternativa B. Babilônicos. Alternativa C. Romanos. Alternativa D. Filisteus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Filisteus. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. 1 Samuel capítulo 6 versículo 4. Pergunta 17. Quem sonhou com um animal que tinha dentes de ferro e 10 chifres? Alternativa A. Daniel. Alternativa B. João. Alternativa C. José. Alternativa D. Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Daniel. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Daniel capítulo 7 versículo 7. Pergunta 18. Que pessoas foram aconselhadas a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas? Alternativa A. Fariseus. Alternativa B. Discípulos. Alternativa C. Saduceus. Alternativa D. Sacerdotes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Discípulos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10 versículo 16. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber: você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldades para entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, vamos deixar um link de um material exclusivo no primeiro comentário fixado, que vai te ajudar a entender e interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com mais facilidade. Pergunta 19. Qual animal matou um homem de Deus, mas não o comeu nem a seu jumento? Alternativa A. Raposa. Alternativa B. Tigre. Alternativa C. Leão. Alternativa D. Urso. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Leão.
Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. 1 Reis capítulo 13 versículo 23 e 24. Pergunta 20. Quanto pagou Salomão por um cavalo? Alternativa A: 150 ciclos de prata. Alternativa B: 250 ciclos de prata. Alternativa C: 300 ciclos de bronze. Alternativa D: 20 ciclos de ouro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 150 ciclos de prata. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa, e os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles eram exportados para todos os reis dos heteus, e para os reis da Síria. 2 Crônicas capítulo 1 versículo 16 e 17. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.